Vamos tratar dos pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Esses três indicadores são fundamentais para uma boa gestão. O gestor precisa conhecer qual é o mínimo necessário para atingir o ponto de equilíbrio contábil, não ter prejuízo, qual que é o mínimo necessário para remunerar o capital do sócio e qual o mínimo necessário para não faltar dinheiro no caixa. Acompanhe então este vídeo. Porque agora chegou a hora de apresentar a vocês os três tipos de ponto de equilíbrio. Dois a gente já fez várias vezes para o vovô, que é o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico. Esses dois a gente cansou de fazer na aula passada para o vovô. E agora eu vou mostrar esses dois e vou acrescentar um terceiro agora, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Legal? Ponto de equilíbrio financeiro. Bom, então, compartilhando a tela, vem comigo, meninos. Então, ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Então, eu tenho ali, uma empresa apresenta os seguintes dados. Então, vamos imaginar essa empresa aqui com esses dados aqui. Vamos lá. Custo variável do produto, 6. Custo fixo do produto ou da empresa, 40 mil ao ano. Preço de venda do produto, 8. A empresa tem um patrimônio líquido, do qual ela espera uma taxa de retorno de 10% ao ano. Então, isso que ele está falando ali é o lucro esperado pela empresa. Então, sobre esse patrimônio líquido de 100 mil, a empresa espera um lucro de 10%, ou seja, espera um lucro de 10 mil reais. Isso é para calcular o ponto de equilíbrio econômico. Aí vem uma informação agora, ó, depreciação. O que é a depreciação? A depreciação é um gasto fixo mensal. E aonde está esse gasto fixo mensal? Ele está aqui dentro, ó. Ele está aqui dentro dos 40 mil, o que ele está dizendo que dentro dos 40 mil, 8 mil representa a depreciação. Ok? É isso que ele está dizendo. E essa empresa, num determinado momento, ela começará a amortizar um financiamento, pagar um financiamento no valor de 20 mil ao ano. Então, com esses dados, nós vamos partir para calcular, primeiro, ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e depois ponto de equilíbrio financeiro. Então, primeiro, vamos ao ponto de equilíbrio contábil, aquela fórmula simples do ponto de equilíbrio, para a gente ver quantos produtos a empresa precisaria produzir e vender para atingir o ponto de equilíbrio. Então, ó, PEC, ponto de equilíbrio contábil. Custo fixo 40, preço de venda 8, variável 6, ponto de equilíbrio 20 mil unidades por ano. E aqui está aqui, ó, receita total igual a custo total. Receita total, 20 vezes 8, 160 mil. Custo total fixo mais o variável, 6 vezes 20, o que dá 160 também. Então, receita 160, custo total 160, ponto de equilíbrio. Beleza, está feito. Esse é o ponto de equilíbrio contábil. A gente já conhecia. A questão é, um resultado contábil nulo, igual acabamos de calcular, significa que, economicamente, a gente não está conseguindo remunerar o capital do sócio. Né? Aí a gente passa para calcular o ponto de equilíbrio econômico, onde a gente leva em consideração, eu coloquei aqui como CO, o custo de oportunidade ou lucro. Ou, no caso do vovô, a gente chegou a calcular até o LAIR, né? O lucro antes do imposto de renda. Até para pagar imposto de renda a gente já tinha colocado aqui. Mas é o ponto de equilíbrio econômico. Bom, e aí para essa empresa, ela esperava um lucro de 10 mil reais por ano. E aí, jogando na fórmula, ó, ponto de equilíbrio econômico, custo fixo, lucro, preço de venda variável. Então, essa empresa, para atingir o ponto de equilíbrio econômico, para remunerar o capital do sócio, ao invés de 20 mil, ela precisa chegar a 25 mil. Então, coloquei aqui também, ó, receita total de 25 mil dá 200. Custo total para 25 mil dá 190. 200 menos 190, sobra o lucro de 10 mil. Beleza. Então, a gente pode afirmar que
uma produção entre 20 mil, que é o ponto de equilíbrio, até chegar em 25, a empresa começa a gerar lucro contábil, porque a DRE vai ficar positiva. Porém, ainda prejuízo econômico, porque não consegue remunerar o capital do sócio. Beleza. Gente, então até aqui nenhuma novidade. Fizemos isso aqui várias vezes para o vovô. A novidade vem agora. Então, partimos agora para calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Qual que é a lógica do ponto de equilíbrio financeiro? A minha intenção agora é analisar o seguinte: quanto que eu tenho que produzir e vender no mês para não faltar dinheiro no caixa? Então, não estou preocupado com o lucro contábil. Não estou preocupado com a DRE. Eu estou preocupado com o caixa, não faltar dinheiro no caixa. Então, para calcular o ponto de equilíbrio financeiro, olha só a lógica. Eu vou pegar todos os gastos fixos e deles subtrair os gastos não financeiros. O que eu chamo de gastos não financeiros? Então, eu pego a relação dos gastos fixos do mês da empresa e vou analisando gasto a gasto, para identificar o seguinte: quais são os gastos que não vão afetar o meu caixa, eu não preciso pagar imediatamente. O clássico, então, é a depreciação. Depreciação está contabilizado como um custo ou despesa do período, mas eu não tenho que pagar isso a ninguém. Outro exemplo, quer ver? Quando você fecha a folha de pagamento, o salário mais o FGTS, o INSS, você vai ter que pagar ali no mês seguinte. Vai ter que pagar. Mas aí eu te pergunto, você também não registrou como encargos da folha um 12 avos de férias, um 12 avos de 13º? Você paga isso logo no mês seguinte? Não. Você só vai pagar isso lá em dezembro. Então, esse também é um gasto fixo do mês, que está ali como encargos da folha, mas no próximo mês você não precisa ter aquele dinheiro ainda. É claro que você precisa, né? Chegar no final do ano, você vai precisar. Mas agora, de imediato, não. E aí, olha outro exemplo que eu coloquei aqui. Juros apropriados e não pagos. O que é isso? Quando a gente pega um empréstimo bancário com carência, por exemplo, carência de 12 meses, mensalmente eu tenho que contabilizar o custo financeiro dessa operação, apesar de ainda não estar pagando. É o custo do dinheiro no tempo. Então, eu tenho lá uma despesa financeira lançada na DRE como a despesa do dinheiro que você tomou. Então, estou pagando 10% ao mês de juros, né? Ou assinei o contrato lá que os juros é 10% ao mês. Ora, mensalmente eu tenho que registrar os 10%, estou devendo todo mês 10%, apesar de não estar pagando ainda, porque eu estou no período de carência. Então, isso também seria um outro tipo de gasto não financeiro. É um gasto contabilizado como gasto do período, porém, não preciso tirar o dinheiro. Está claro, então? Pegar a relação dos gastos mensais e analisar. O que disso aqui eu vou ter que pagar imediatamente, o que disso aqui não preciso pagar agora. Não vai afetar meu caixa nesse momento. Então, a lógica do ponto de equilíbrio financeiro é esse. E no nosso exemplo da empresa, o nosso gasto não financeiro era a depreciação. Então, fizemos aqui a conta. 40 o fixo, e agora, ó, menos o gasto não financeiro, que era 8, dividido pelo preço de venda menos o variável. E aí, essa empresa precisaria vender só 16 mil unidades. Com 16 mil unidades, a gente terá uma DRE com prejuízo de quanto? Com prejuízo de 8 mil. Só que esse 8 mil, o que é? A depreciação que eu não preciso pagar. Então, eu vou ter uma DRE com prejuízo, porém, não vai faltar dinheiro no caixa. Ok? Agora, é lógico que isso aqui, esse tipo de conta que eu acabei de mostrar para vocês, do ponto de equilíbrio financeiro, é uma referência para você tomar uma decisão. Mas é uma hipótese simplista. Por que eu estou chamando ela de hipótese simplista? Porque quando eu faço essa conta, eu estou partindo do pressuposto que toda a receita vai ser recebida no período
e todo o custo e despesa também será paga no período. Você não vende, às vezes, para receber com 30, 60, 90, você também não compra para pagar com 30. Então, é claro, né? É claro que vale a pena você ter essa referência de ponto de equilíbrio financeiro, mas levando em consideração essas questões de prazos, tanto de pagamentos e recebimentos. Muito bem. Partimos agora para o cálculo de um segundo ponto de equilíbrio financeiro. Um segundo ponto de equilíbrio financeiro que vai levar em consideração parcelas financeiras de desembolso obrigatório no período que você está analisando e que não estão computadas como custo ou despesa naquele período. E, professor, o que o senhor quis dizer com isso? Então, vamos lá. Quando... Agora vamos voltar lá na contabilidade, quer ver? Ó, vamos resgatar aqui alguns conceitos de contabilidade. Quando eu peguei o empréstimo, aumenta o meu ativo, aumenta a conta banco e aumenta a minha obrigação de pagar. Legal. Quando eu vou pagar a obrigação que está lá no passivo, o que que acontece? Contabilmente, o que acontece? Eu tiro o dinheiro do caixa e diminuo lá a obrigação no passivo. Correto? Quando eu faço o pagamento de um empréstimo, isso gera o quê? Uma necessidade de caixa, que eu preciso ter o dinheiro para pagar. Mas isso, no momento do pagamento, não é custo nem despesa, ele não transita pela DRE. O que vai transitar pela DRE como custo ou despesa? Só os juros que você já contabilizou. O pagamento, não. O pagamento é uma mera saída de dinheiro do caixa que vai gerar necessidade de caixa. Então, se a empresa tiver, no período que você estiver apurando o ponto de equilíbrio financeiro, se ela estiver amortizando financiamentos, isso representa um desembolso obrigatório no período e que não está contabilizado lá dentro dos seus gastos fixos. Então, olha como é que ficou a fórmula agora. Eu vou pegar os gastos financeiros, dele excluir menos os gastos não financeiros, que seria a depreciação, e somar esses desembolsos obrigatórios, que seria, por exemplo, pagamento de empréstimo. É o segundo ponto de equilíbrio financeiro. No nosso exemplo, a gente falou que, num determinado momento, a empresa iria começar a pagar esse financiamento, a amortização de 20 mil anual. E aí, olha, o segundo ponto de equilíbrio financeiro, gasto fixo 40, menos a depreciação por representar um gasto não financeiro, mais a amortização do financiamento, que é a necessidade de caixa que vai gerar, dividido pelo preço de venda menos, e aí ela precisaria de 26 mil unidades por ano. Então, para essa mesma empresa, a gente calculou ponto de equilíbrio contábil, precisaria de 20 mil unidades. Ponto de equilíbrio econômico para pagar o lucro esperado pelo sócio, 25 mil unidades. Ponto de equilíbrio financeiro, sem ter amortização de financiamento, 16 mil unidades. E ponto de equilíbrio financeiro com amortização de financiamento, 26 mil unidades. Então, a gente passou a ter 4 referências aí para essa empresa de ponto de equilíbrio. Ok, então, até aqui? Beleza?